Você tem medo de morrer cedo? Ou medo de nunca ter vivido? Existe uma pergunta que pode mudar completamente, gente, a forma como você enxerga a sua vida. E talvez ela seja mais impressionante do que qualquer planejamento financeiro, qualquer meta profissional ou qualquer sonho que você tenha. A pergunta é simples. Você tem medo de morrer cedo? Ou tem medo de nunca ter vivido de verdade? Porque, sabe, são coisas completamente diferentes. Boa parte, talvez a maioria das pessoas acredita que seu maior medo é a morte, sabe? Mas observando assim o comportamento humano assim, e tentando estudar durante anos, né, estudando história, filosofia, espiritualidade e a própria natureza das pessoas, eu cheguei a uma conclusão, sabe, inquietante. Muitos não têm medo de morrer, não. Tem medo de chegar ao final da vida e descobrir que nunca viveram aquilo que nasceram para viver. Tem medo de perceber que passaram décadas esperando o momento ideal, esperando a situação melhorar, sabe? Esperando a coragem aparecer, esperando a aprovação das pessoas, esperando a oportunidade perfeita. E enquanto eles estavam esperando, a vida foi embora, silenciosa, assim, quietinha. Porque existe uma armadilha que aprisiona milhões e milhões de pessoas. E ela não tem grades, ela não tem muros, ela não tem correntes. Ela se chama e se? E se eu fracassar? E se eu perder o dinheiro? E se eu for criticado? E se eu não conseguir? E se der errado? E se eu me arrepender? E assim o ser humano começa a sofrer por cenários que sequer existem. Começa a viver tragédias imaginárias, começa a carregar dores antecipadas e sem perceber transforma a própria mente em fábrica de sofrimentos, fábrica de ansiosidade. Os estoicos perceberam isso há quase 2000 anos. E Marco Aurélio escreveu que frequentemente, gente, nós sofremos mais pela imaginação do que pela realidade. E isso continua sendo verdade hoje. Talvez você já tenha perdido aí noites inteiras por algo que nunca aconteceu. Talvez você já tenha sentido ansiedade por uma situação que jamais se concretizou. Talvez você já tenha desistido de algo importante por medo de um fracasso que existia apenas onde? Na sua cabeça. E aqui está o problema. Enquanto você luta contra o fantasma do futuro, a vida real está acontecendo, sem você. Enquanto você imagina o amanhã, você deixa de viver o hoje. Enquanto você tenta controlar tudo, perde exatamente aquilo que nunca poderá recuperar. O tempo. E é aqui que eu quero trazer um ponto poderoso. Uma história me fez refletir profundamente. Ganley, ele tinha apenas 22 anos. 22 anos ali. Uma idade que muitos consideram apenas o começo da vida, né? Mas talvez estejamos fazendo a pergunta errada. Talvez a questão não seja quantos anos uma pessoa vive. Talvez a questão seja quanta vida ela colocou dentro dos anos que ela recebeu. Porque a história dele não confronta por que viveu pouco. Ela nos confronta porque parece ter compreendido algo que muita gente demora uma existência inteira para entender. Que a vida não é uma promessa, a vida é uma oportunidade. Enquanto muitos vivem esperando aí o momento especial, pessoas que decidem viver agora, ok? Enquanto muitos negociam diariamente com medo, existem pessoas que escolhem caminhar mesmo sem garantias. E isso nos obriga, sim, a fazer uma pergunta desconfortável. Quem realmente viveu mais? Aquele que chegou aos 80 anos escondido atrás da própria insegurança? Ou aquele que viveu poucos anos, mas decidiu entregar tudo aquilo que carregava dentro de si? Forte, né? Sabe, porque existe uma diferença entre duração e profundidade, ok? Nem toda a vida longa é uma vida bem vivida. E nem toda a vida breve é uma vida pequena. Jesus viveu apenas 33 anos. Mais 2000 anos depois, ele continua impactando bilhões e bilhões de pessoas. Porque o valor de uma vida não está apenas na sua duração. Está no seu significado, está no seu propósito, está no legado que ela deixa. E talvez esse seja um dos grandes problemas da nossa geração. Nós fomos ensinados a buscar conforto, mas não propósito, segurança, mas não missão, sobrevivência, mas não significado. E quanto mais a sociedade tenta nos vender a ilusão do controle absoluto, mais ansiosos nos tornamos. Porque a verdade é simples, o futuro continua incerto.
Sempre foi, sempre será. Nenhum rei controlou o futuro, nenhum filósofo controlou o futuro, nenhum imperador controlou o futuro. E você também não vai controlar, ok? Mas existe, gente, algo que você pode controlar. Quem você escolhe se tornar enquanto o futuro não chega. E é exatamente aqui que o estoicismo encontra uma das maiores verdades cristãs. Você não controla todas as circunstâncias, mas é responsável pela forma como responde a elas. Você não controla os acontecimentos, mas responde pelo seu caráter, pela sua fé, pela sua coragem, pela sua disciplina, pelas sementes que você decide plantar todos os dias. Agora, permita-se fazer um esclarecimento importante. Porque algumas pessoas podem ouvir uma mensagem como essa e interpretar da forma errada, quando a gente fala sobre não viver dominado pelo medo, pela morte, sabe? Agora, permita-me fazer um esclarecimento importante. Porque algumas pessoas podem ouvir uma mensagem como essa e interpretar da forma errada, ok? Quando falamos sobre não viver dominado pelo medo da morte, não estamos defendendo imprudência, não estamos defendendo negligência, não estamos defendendo irresponsabilidade. Muito pelo contrário, Cristo nunca ensinou desprezo pela vida. A vida é um presente, gente, e presentes devem ser cuidados. Existe uma falsa ideia de que fé e conhecimento caminham em direções opostas. Não! Mas isso, na verdade, não! A ciência, a medicina, a pesquisa, o conhecimento humano e os avanços que, preservam vidas, são ferramentas extraordinárias que Deus permitiu que a humanidade desenvolvesse, são presentes de Deus. Cuidar da saúde não é falta de fé. Buscar tratamento não é falta de fé. Fazer exames não é falta de fé. Planejar o futuro não é falta de fé. Pelo contrário, pelo amor de Deus, é reconhecer com responsabilidade aquilo que Deus colocou sob nossos cuidados. O templo do Espírito Santo que somos nós é responsabilidade nossa. O problema nunca foi preservar a vida. O problema é passar a vida inteira tentando preservá-la e esquecer de vivê-la. Existe uma diferença entre cuidar da vida e ser escravo do medo, ok? Uma coisa é utilizar a ciência para fortalecer sua missão. Outra é permitir que a ansiedade destrua a sua missão. Uma coisa é proteger o corpo, outra coisa é abandonar o propósito. Deus deu ao homem a fé para caminhar, mas também deu inteligência para cuidar do caminho. Deus deu as duas coisas. A ciência ajuda a preservar a vida. O propósito ajuda a dar sentido à vida. E uma vida verdadeiramente sábia precisa dos dois, porque não somos chamados apenas para durar, fomos chamados para frutificar, fomos chamados apenas, não fomos chamados apenas para sobreviver, nós somos chamados para cumprir uma missão. Quando a sua história termina, o que terá sido maior? Me conta. O tempo que você viveu ou a vida que colocou dentro do tempo que você recebeu?